Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rogério. Espero que vocês estejam bem. Como a gente havia combinado, né, eu vou fazer uma explicação desses textos iniciais, né, que nós tratamos no curso. O primeiro deles é do Hesíodo, né? É o texto 0. Astronomia, agricultura na poesia arcaica grega. O que eu quis mostrar aí através desse texto 0 foi o seguinte, né? Que já na época arcaica grega, né, já havia um conhecimento relativamente assentado, né, acerca dos ciclos da natureza, ou seja, esses homens, né, agricultores, navegadores já sabiam, né, a época do ano em que era necessário trabalhar na colheita, na agricultura, e a época do ano que era mais propícia para a navegação, para o comércio, portanto. Então, esse conhecimento que eles já tinham na época do Hesíodo, né, e nesse Trabalhos de Dias, nesses versos aí que a gente leu, fica bem claro, né, se relaciona a uma primeira sensibilização a respeito do que seria conhecimento, né, do que seria a ciência, porque afinal de contas esse termo ele é mais próximo do nosso tempo, né, e derivado especialmente do século XIX, mas é necessário a gente observar que a ciência com a qual a gente trabalha é um pouco diferente, né, dessa mais antiga, embora sejam conhecimentos técnicos ultra elaborados, né, recolhidos de civilizações até mais antigas, né, como a gente vai ver daqui a pouco, e então esse texto tem uma função de sensibilizar para essa questão da ciência, ou seja, na poesia do Hesíodo, né, que é lá dedicado ao irmão dele por uma questão judicial, nesses versos aí de 609 e 623, fica claro, né, que nessa época em que as Pleiades e Íades e o Forte Órion emergem, né, eles mergulham. Então lembra estar a safra propícia, né? O momento da colheita, e que seja plena de frutos da terra. E se te agarra o desejo da navegação difícil, quando as Pleiades e a força robusta de Órion caem em fuga para o nebuloso mar, e move o sopro de todos os ventos, então não deves tomar nenhuma embarcação, nenhuma nau pelo mar de vinho, mas recorda de trabalhar a terra, como te digo. Ou seja, é uma prescrição de época do ano a respeito de não ser propício à navegação, e sim trabalho agrícola, né? Então, esse texto mais teria essa função de sensibilizar para essa questão da ciência. O segundo texto já começa a entrar num campo mais comum, né? Que é o da medicina. Como vocês viram, a gente chegou no Hipócrates de Cos, e o Hipócrates de Cos no De Medicina da Doença Sagrada, né? Ele vai ter uma ruptura ali com os aspectos mágicos. E esse texto 1 até o 4, se não me engano, é para construir um repertório a respeito disso, para meio que sensibilizar também e mostrar reiteradamente para vocês que a medicina está atrelada ao transcendente, ao divino, e assim por diante. Embora seja uma técnica, né, ela sempre está na dependência. Então aqui são textos mesopotâmicos, né, cartas de médicos mesopotâmicos, está no livro do André Pichot. Carta ao médico Aradnanai e ao rei assírio Assarhaddon. Então, século VII a.C. Aradnanai ao rei, meu senhor, teu servo Aradnanai saúda calorosamente ao rei, meu senhor, que Ninurta e Gula, deuses da saúde, possam levar ao rei, meu senhor, felicidade e saúde. Então aí já mostra, né, que existem os deuses da saúde. Saudações calorosas ao menino, filho que o médico curou de um abscesso na face, próximo ao olho, que sofreu no olho. Eu coloquei um medicamento na sua vista. Ontem, durante o dia, eu tirei a bandagem que havia aplicado, retirando a compressa que estava debaixo. Havia sangue nela.
não mais grosso que a ponta de um dedo médio. Qualquer que seja o Deus do rei, ao qual esse resultado é devido, sua ordem foi seguramente bem executada. Saudações calorosas, que o rei, meu senhor, não se inquiete. Em 7, 8 dias o menino estará bem. Então aí a técnica, né, que o médico aplica no filho do rei se deve também ao intercurso das divindades da saúde e das divindades do rei. Tem uma outra aqui que eu acho que nem preciso, vai no mesmo sentido. Em seguida, texto 2, também do André Pichot, agora é Egito, né? No mesmo sentido, né? No mesmo sentido a ideia, sensibilizar para os aspectos transcendentes divinos que estão na técnica da medicina, ou seja, nas artes. Eu possuo as fórmulas compostas pelo mestre do universo para caçar os males causados por algum deus, por alguma deusa, por um homem morto, por uma mulher, etc. E que estão na minha cabeça, na minha nuca, nos meus ombros, na minha carne, nos meus membros. E para punir o mal, chefe daqueles que fazem a doença entrar na minha carne e dedilhar meus membros, debilitar, meus membros. Ao dizer, bebendo remédio, vem caçar as coisas malvadas de meu estômago, dos meus membros. A fórmula mágica é poderosa sobre o remédio, por isso a repita. Doenças internas. Para caçar o mal do ventre, um remédio para o ventre quando está enfermo. Cominho, meio ro, que é uma unidade de medida, né? Gordura de ganso, 4 ro. Leite, 20 ro. Ferver, filtrar e tomar. Então são os aspectos também aí, é uma fórmula, são fórmulas, né, médicas egípcias que aí estão, logo na parte 1 já mostra, né, que as fórmulas, né, as incantações são importantes, que os médicos conheciam, não apenas os fármacos, né, então tem um aspecto transcendente também para mostrar esse repertório do aspecto transcendente, como eu tinha dito, né. Vamos para o 3. O 3 já entra no campo grego novamente, né? A gente retorna ao campo grego. Ésquilo, né? Prometeu acorrentado. O coro, né? Tira um sarro aí do Prometeu, que foi o amiguinho dos homens, entregou o fogo, né? O mito é conhecido. Aí o coro diz, né? Sofres indignador, perdido pelo espírito, erras e mal médico ao cair doente, desanimas. E não podes por ti mesmo inventar remédios com que obter cura. Aí Prometeu responde, né? Mas te espantarás ao ouvir o resto. Que artes e que recursos engendrei, criei, né? Este, sobretudo, quando caía doente, não havia defesa alguma, nem comida, nem unguento, nem poção, mas, carentes de drogas, pereciam, antes que eu lhes indicasse mesclas de benignos remédios, com que repelem todas as moléstias. Então, Prometeu, ao entregar o fogo para os homens, entregou a arte da medicina, né? Pela qual se conheceu dietas, né? Remédios, poções, fármacos e assim por diante. Além disso, né? Mostra que distinguiu muitos modos de adivinhação. Primeiro, discernir entre os sonhos, quais se verificam, e dei a conhecer presságios difíceis e sinais itinerários. Então, também há o aspecto da adivinhação como parte da medicina, né? Parte da medicina praticada entre os gregos. O que mais? Deixa eu ver se tem mais algum desse campo. Então, eu acho que tem mais um na sequência, que era do Kiron, mas a gente não trabalhou na aula. Mas ele lá segue a mesma linha, né? Mais ou menos. Segue fala do personagem Kiron, né? Que ensinou o Aquiles, ensinou o arco e flecha, a caça e a medicina. Ele próprio tinha uma perna sempre machucada, né? O mito do centauro, que é o médico, né? Mestre de medicina, sempre doente, né? Então esses textos todos apenas procuravam construir um repertório, né? A respeito dessa ciência, da arte da medicina, antes, né, do cientificismo.
E isso aí, na verdade, levaria, né? O objetivo era levar a um ponto em que a gente pudesse discutir o Hipócrates de Cos, né? Pelo menos os 6 primeiros parágrafos. Momento em que há uma ruptura dessa medicina transcendental, né? Que tem a coisa dos deuses como causa. Lá no Hipócrates de Cos você podem ver, reler, né? Que ele já acha que o ataque epilético não é mais causado pelo que os charlatães, encantadores, né, e todo tipo de enganador dizia, mas sim por uma causa fisiológica, ou seja, pelo fleuma que escorre no cérebro, né, e pela decorrência desse acúmulo e pela incapacidade do médico de fazer uma catarse, né, de fazer com que esse fleuma escorra e saia do cérebro do fleumático, né. Então é isso. Essa era a ideia, né? Depois, na sequência, no próximo, eu vou falar um pouco sobre as aulas expositivas que eu dei até então. Tá bem? Então, até lá, até daqui a pouco.